Olá, seja bem-vindo e vamos logo para mais um videozinho aqui no canal Análise Técnica agora da Polkadot. Sim, Polkadot, essa mesmo, que teve uma corrida absolutamente insana no bull market passado. Mas será mesmo que a Polkadot vai conseguir fazer esse feito novamente? US$ 50 está em US$ 5. Será? Bom, vamos por partes. Quem sabe no final do vídeo nós chegaremos aí nesta conclusão. Então aqui mais localmente, tem aqui já o meu perfil de volume estabelecido. Se você já segue aqui, já sabe como é que funciona. E se já viu os meus vídeos das minhas análises, sabe que tem qualidade e já deixou esse like aí já, porque sabe que vai receber um conteúdo bom, vai te ajudar aí na tua decisão, a tua tomada de decisão sobre investir ou não investir em Polkadot. Ok, linha de tendência de baixa, rompida, confirmada, passado. E agora? Que é que a Polkadot vai fazer? Bom, uma vez rompida aqui a sua linha de tendência de baixa, com bastante convicção, né? Rompeu aqui, retestou o seu suporte majoritário, que é essa linha verde aqui, e não quis saber de cair abaixo desse nível aqui dos 3,40, tá? Já fez aqui um ombro, cabeça e ombro e partiu para o ponto de controle. Ok. Então, o primeiro fator importante aqui que eu tenho para ressaltar para a Polkadot é o nível aqui dos 3,45, que de fato se demonstra um nível de interesse de compra institucional, tá? Porque nós temos isso aqui, claro, no gráfico, esse interesse está exatamente nessas sombras azul aqui, ó. Essa, essa. Pequena, singela, mas entrou pressão compradora aqui de grandes players de baleias e o que foi e foram essa pressão compradora o motivo desse pump aqui, ó, que nós tivemos, levando aí o preço da Polkadot para o seu ponto de controle, onde é aí uma das resistências mais difíceis que ela tem agora, nesse momento, para romper. Se você observar, consegue ver que aqui nós temos o cume do monte, tá aqui o Everest, que a Polkadot precisa romper, exatamente no ponto de controle, onde tem uma pressão vendedora um pouco mais concentrada aqui, é o que justifica ela patinando aqui no nível dos US$ 5, tá? E também, né, contribuído aí pelo próprio Bitcoin, que isso deu aquele pump, puxou as altcoins com ele, mas aí ele começou já a querer fraquejar. Mas o importante é que o Bitcoin também não perdeu o nível dos 100 mil. Isso é importante aí para ele fazer mais uma tentativa aí, quem sabe, de buscar a liquidez que está acima do all-time highs, lá dos 110. Agora, se ele vai conseguir ou não, é algo que ainda precisamos observar de perto, porque no gráfico do Bitcoin temos aí sinais mistos, tá? Temos divergências bearish confirmadas, mas temos também um volume de compra entrando de forma bastante grande, o que tem sustentado aí o preço. Enquanto esses volumes de compra continuarem, ele vai continuar se mantendo ali, acima dos 100 mil. Tá? Mas se porventura eles diminuírem e a pressão vendedora continuar intensa como ela está, não permitindo que ele rompa lá os 106, chegue lá no 106, 107 para buscar os 110, então corre aí um certo risco de, quem sabe, ele dar um pullback um pouco mais acentuado, chegando aí lá nos 92. Mas isso ainda não aconteceu, são apenas probabilidades, e isso sim afetaria aqui o preço da Polkadot. Enquanto o Bitcoin se manter estável, a Polkadot também vai
se mantendo estável aqui, né, nas redondezas do ponto de controle. Tá? Agora, se o Bitcoin vier buscar lá os 92, ela também provavelmente deve vir buscar aqui níveis mais baixos. Eu vou tentar aqui mostrar para você com a retração de Fibonacci desse fundo aqui, nesse topo aqui, nós temos aí pelo menos 50% de retração aqui nos 4,60, tá? E o segundo nível, que talvez seja um dos mais prováveis, vai ser aqui a nossa zona dourada nos 4,27. Então você já tem aqui os níveis de suporte e resistência da Polkadot até o momento, e caso ela seja incapaz de romper o ponto de controle aí e torná-lo como suporte, por exemplo, fazendo esse, por mais que ela está aqui patinando aqui, ó, supondo que ela consiga eventualmente aqui romper essa linha branca, volte, faça o reteste aqui como suporte, tá? E caso ela não consiga fazer esse movimento aqui, ela deve vir buscar um desses dois níveis aqui. E no pior cenário, os 3,45 aqui novamente. Mas ele está um pouco distante. Eu não acredito que ela venha buscar os 13,45, a não ser que o Bitcoin lá volte lá para casa dos 80, 70 e alguma coisa, tá? Que eu acho bastante difícil nessa altura do campeonato. Porque ela encontrou esse fundo aqui exatamente lá quando o Bitcoin chegou nos 74 mil. Então não justificaria ela vir buscar preços tão baixos se o Bitcoin também não vier buscar preços mais baixos, tá? Então, esses são os níveis para baixo. Ela precisa romper essa linha branca aqui para buscar níveis para cima. E agora, o que, que nós temos aqui de níveis para cima? Nós temos aqui mais duas zonas de pressão vendedora das queridas baleias que realmente causam terror em nós investidores do varejo, com suas ordens gigantescas de venda, está aqui demonstrada no gráfico. Mas são exatamente essas ordens aqui que vão fortalecer o preço da Polkadot a buscar níveis mais altos. Por quê? Porque nós temos aqui já definido, pelo nosso perfil de volume, que esse pico aqui que ela está enfrentando é o pico mais alto, é o mais difícil, é o mais complicado, tá? Uma vez que ela consiga tornar a linha branca, que é o ponto de controle, como suporte, ela vai, por mais que ela patine aqui nessa zona, preenchendo todas essas ondas de venda, ela vai começar a caminhar em direção à linha vermelha aqui, ó, que é a sua resistência majoritária, tá? Está exatamente aqui no 7,59. Por que que eu falo isso? Porque sempre, sempre, não sempre, mas na grande maioria das vezes, né? Porque nos investimentos nada é 100%, mas na grande maioria das vezes, quando o ativo vem buscar suporte na sua linha verde aqui do perfil de volume, ele fatalmente vai preencher todo o percurso até a linha vermelha, tá? Essa é a beleza de você operar através do perfil de volume. Então, ela vai chegar aqui no 7,59, na grande maioria das vezes, tá? Ela vai fazer isso. E isso essas zonas vermelhas aqui, de certa forma, vão ajudar a impulsionar o preço da Polkadot para cima, porque são ordens de venda, podem ter aqui players, né, participantes aqui no mercado da Polkadot com ordens alavancadas, né, apostando na queda. Então, se ela chega aqui com força, empurrada pelo bull market, pela altcoin season, né, empurrada aí pelas valorização do Bitcoin, do Ethereum e de toda a turma aí, ela vai chegar aqui com força, liquidando todas essas pessoas, tá?
o que vai ocasionar um pump acima aqui do nível vermelho, até porque o pico aqui do Everest da linha vermelha não é grandes coisas, como foi esse aqui, né? Como está sendo esse aqui. Então ela vai romper isso aqui, vai retestar isso aqui como suporte e vai continuar a sua trajetória de alta, tá? É isso que eu vejo. Então ela tem muito mais probabilidade de subir do que de cair, levando o cenário geral do nosso bull market, tá? Ela tem bem mais probabilidade de continuar aqui na sua ascendência, buscando esse topo aqui de 11,67 que ela alcançou aqui no final do ano, tá? onde a grande maioria das criptos também alcançarem seu topo ou no final do ano ou no início do ano. Agora, falar que a Polkadot tem possibilidade de chegar aqui nos 52 mais uma vez é algo bastante complicado no momento. É, consigo ver, sim, são 10 vezes a partir desse ponto aqui. Ok. É uma criptomoeda já consolidada? É, é consolidada. É uma criptomoeda que tem uma tecnologia de ponta? Sim, tem uma tecnologia de ponta. Isso é inegável. Agora, e o apetite do investidor quanto a Polkadot? Será que ele vai continuar o mesmo ou maior do que ele foi aqui? Por quê? Porque aqui atrás, ela, além de ter sido uma novidade e bastante interessante, ela tinha menos moedas em circulação. Hoje, a Polkadot tem muito mais moedas em circulação. Aqui atrás, ela, por ter menos moeda, ela tinha o potencial de valorizar bem mais. Já aqui, não, ela já tem mais moeda em circulação, então vai ter mais dificuldade de chegar na casa dos 52. É impossível? Jamais, não é impossível. Tudo vai depender de quão grande e absurdo será a continuação do nosso bull market, da altcoin season. Essa fase final de explosão de preço, de supervalorização, sim, tudo vai depender da quantidade de dinheiro que será injetado no mercado. Nós temos aí algumas peças que precisam se encaixar. Quais são? O corte das taxas de juros americana, o Federal Reserve, o Banco Central Americano, substituir o quantitative tightening pelo quantitative easing, que é, ao invés de ele estar retirando a liquidez do mercado, ele começa a injetar liquidez no mercado, com impressão de dinheiro. Então, todos esses fatores se alinhando, pode ser um grande indicador que nós teremos sim uma fase final de bull market, que é a fase parabólica, bastante interessante do ponto de vista do investidor. Tá? E a Polkadot, ela é sim considerada uma altcoin grande, ou seja, ela tem visibilidade institucional. Tá? Ela já passou já por um bull market, passou por um bear market, continua se desenvolvendo. Então, tudo isso é levado em conta quando o interesse institucional vem com o seu dinheiro para dentro do mundo cripto. Isso precisamos levar em consideração. Agora, se todas essas peças não se encaixarem da forma como eu estou falando, nós não teremos então aí um altcoin season alucinada, como foi lá a de 2021, tá? Onde algumas altcoins continuarão subindo muito, mas não todas. Então pode ser que a Polkadot fique de fora dessa. Por quê? Porque nós temos outras criptos mais novas, né? Novidades, tecnologias melhores, né? E pode ser que ela fique aí na sombra dessas
novas e brilhantes tecnologias que sempre estão aí sendo lançadas no mercado cripto, sendo inovadoras. Então, há sim essa situação que você precisa aí ponderar, tá? Se ela vai realmente alcançar esse topo aqui ou não. Visando do ponto de vista gráfico, eu, nesse momento, acho um pouco difícil dela chegar lá, olhando pelo gráfico, tá? Por que que eu acho difícil? Porque assim, ela teve esse pico aqui, lá do bull market passado, e desde então, ela tem feito o quê? Topos descendentes, ó. Ela fez esse topo aqui, aí ela fez um outro topo menor, tá vendo? Ela tá fazendo topinhos descendentes, tá? Então, assim, o primeiro sinal que indicaria que a Polkadot vai realmente superar aquele topo lá dos 52, ao meu ver, seria se ela superasse esse topo aqui. Então, uma vez que ela supere esse topo aqui, dos 23, com convicção, tá? Que ela supere esse topo aqui, tornando esse topo aqui como suporte, aí sim as probabilidades que ela venha superar os 50 estão a favor da Polkadot. Porque a análise gráfica é exatamente isso, probabilidade. Então, hoje, diante do cenário que eu tenho hoje, as informações que eu tenho hoje, as probabilidades são menores. Uma vez que ela supere o topo dos 23, as probabilidades se tornariam então maiores, tá? Então, aqui você tem toda a informação que você precisa, uma análise semanal bastante completa aqui sobre a Polkadot, níveis para baixo, níveis para cima, zonas de pressão vendedora, zonas de pressão compradora, e você consegue agora aí se orientar, né, ajustar aí o teu padrão de investimento, a tua expectativa, tá? Sobre a Polkadot. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E eu espero muito também que você tenha se inscrito aqui no canal. Afinal de contas, análise técnica assim, de qualidade, hoje em dia é bastante difícil de você encontrar no YouTube, pelo menos no YouTube aqui do Brasil. Mas eu tenho aqui tentado fazer o meu melhor para ajudar você aí do outro lado da telinha a fazer as melhores escolhas com análises técnicas, avaliações fundamentalistas sobre uma variedade de cripto, para que você possa então caminhar de forma consistente, com sabedoria e o meu papel aqui é esse, ser o mais sincero possível, trazendo essa informação para você. Meu muito obrigado e nos vemos então no próximo vídeo.